anjo caído, mas um anjo. O que é chamado de exame de consciência, geralmente se aplica apenas à vida moral. Seria, no entanto, instrutivo ver este exercício espiritual estendido ao campo da fé, por meio de uma técnica psicológica apropriada, procurar-se-ia explicar e trazer à consciência tranquila as crenças realmente aceitas e vividas, que seriam objeto de um assalto de fé positivo, o credo professado não de forma teórica e implícita, mas verdadeiramente, aquele do qual se alimenta a vida espiritual. Tal prática, se fosse ou se generalizasse, logo revelaria fatos curiosos. Esta fé efetiva nem sempre está em conformidade com a doutrina da Igreja a qual os fiéis professam, mesmo sinceramente, aderir, muitas vezes é apenas uma reflexão parcial ou deformada dele. Melhor ainda, tal esforço de tomada de consciência descobriria fenômenos psicológicos complexos, análogos aos que a psicanálise nos familiarizou no campo da vida afetiva. No nível dogmático, observamos também inibições, repressões, das quais ela se torna singularmente instrutivo para buscar as causas. Se abordarmos, deste ponto de vista, o problema que aqui nos interessa, o da crença na diabo, estou convencido de que tal análise da crença evidenciaria uma dificuldade geral, diante da qual tropeça a maioria das consciências religiosas de nosso tempo. Deixando de lado, é claro, os teólogos de profissão, aqueles professores acostumados a percorrer com passo regular e metódico a enciclopédia do dogma, tratado por tratado e questão por questão, à parte também as almas privilegiadas, suficientemente adiantadas no caminho da perfeição e da vida do espírito, para conhecer, se assim posso dizê-lo experimentalmente, todos os aspectos, podemos assegurar que muito poucos são, entre os cristãos do nosso tempo, aqueles que realmente acreditam efetivamente no diabo. Para quem este artigo de fé é um elemento ativo de sua vida religiosa. Inclusive, insisto, entre aqueles que se autodenominam, e se julgam e querem ser fiéis ao ensinamento da Igreja, encontraremos muitos que não dificultam reconhecer que não aceitam acreditar na existência de Satanás. Outros só resolvem fazê-lo com a condição de interpretar imediatamente essa crença de forma simbólica, identificando o demônio com o mal, com as forças do mal, com o pecado, com as tendências perversas da natureza decaída, ao qual conferem uma espécie de existência própria. Separado de qualquer capanga, de qualquer ser pessoal restante. Para a maioria das pessoas, esse tema parecerá embaraçoso. Basta ver os cuidados oratórios que os escritores mais bem-intencionados tomam antes de falar sobre isso. É um assunto que a apologética contemporânea e até a catequese, que se tornaram tão pusilânimes, tão cuidadosas em não exigir demais, minimizam sistematicamente, se não simplesmente o ignoram em silêncio. Essa impressão de constrangimento e incômodo causado pela ideia da existência do diabo aos homens comuns de hoje é fácil de observar em qualquer leitor, digamos, por exemplo, da literatura antiga relativa aos padres do deserto, tão familiarizados com o cotidiano presença de demônios, assim, da pena de Henri Bremonde, mas tão simpático às velhas histórias do deserto do Egito. Na verdade, muitas histórias de demônios, menos do que afirmamos, um pouco mais do que gostaríamos, com que menos prejudicial do que se poderia pensar a princípio. Até mesmo quase totalmente benéfico. Introdução a Jean Bremonde, Le Pères du Désert, Col. Os Moralistas Cristãos, volume 1, o próprio André Gide irrita frequentemente o seu público, pela insistência com que usa a noção do demônio. No entanto, para ele é apenas um tema mitológico, mas, mesmo reduzido ao estado de mito, nossos contemporâneos não gostam de ouvir falar de Satanás. É necessário indagar com mais atenção sobre a motivação de tal repressão, porque é mesmo de uma repressão que se trata. Tocamos aí num ponto doloroso em que a consciência
Não gosta de ser questionado, muitas vezes resiste a qualquer esforço de explicação, tenta descartar o problema. Vou propor, para dar conta disso, uma hipótese, uma simples aplicação de um fato observação muito geral. Muitas vezes as dificuldades que se opõem a uma profunda incompreensão do real objeto desta fé, as objeções que se lhe opõem, perfeitamente válidas e fundadas, são na realidade dirigidas não à fé verdadeira, mas a uma imagem deformada para ponto de caricatura, a um fantasma, para usar uma palavra de Santo Agostinho, recordemos o contexto, entre 18 ou 20 anos, Santo Agostinho chora a morte de seu amigo. Eu questionei minha alma. Ela não sabia o que me responder e se eu dissesse a ela, espera em Deus, ela não obedecia e tinha razão, o próprio homem querido que eu havia perdido sendo mais real e melhor do que a miragem em que lhe ordenei que esperasse, qual um fantasma em quod esperar e jubebatur. Se tantos de nossos contemporâneos, falo de cristãos, se recusam a acreditar no diabo, é na maioria das vezes porque tem uma ideia falsa dele, e realmente contrária à essência da fé, de modo que não é apenas normal, mas de alguma forma legítimo ver sua consciência religiosa reagir violentamente e se rebelar contra esse erro. Analisando, percebemos que a ideia que os modernos comumente têm de demônio é menos cristão que maniqueísta, para falar a linguagem tradicional dos heresiólogos. Digamos, se alguém exigir um vocabulário historicamente mais preciso, gnóstico, ou dualista, o Satã a quem nossos contemporâneos não podem se resolver, ou apenas com dificuldade conseguem acreditar que é uma espécie de Arimã, um ser pessoal encarnado pelo princípio do mal, concebido como terrivelmente real, e que responde antiteticamente ao princípio do bem atualizado por outro lado em Deus. Tão poderoso, além disso, que ele não é apenas um antagonista, mas um rival de Deus, literalmente um contra-Deus, antíteos. Pego emprestado o termo do apologista Atenágoras, c. 24, que, no entanto, o usa apenas como adjetivo e em um contexto que limita sua influência. Um poder oposto a Deus, não que Deus tenha seu oposto, pois o ódio é oposto à amizade segundo Empédocles, e a noite ao dia. Notar-se-á, como sintoma característico deste estado de espírito, que na maioria das vezes se trata menos de demônios do que do demônio. Esta concepção monárquica do poder das trevas é sem dúvida, em parte, sugerida pela tradição do Igreja. Já no Novo Testamento, Satanás, o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar, aquele que tem o império da morte, o diabo, se opõe sinteticamente a Cristo. São Paulo, 2 Coríntios 4:4, chega a arriscar a expressão, o Deus deste século. Este modo de apresentação foi muitas vezes retomado, em movimento oratório, pelos padres, e em particular pelos latinos de África. Já Tertuliano opõe, num balanço simétrico, Deus, todo bom, Optimus, e o diabo, todo mal, Pessimus, de Patientia. 5. Mais frequentemente ainda Santo Agostinho, com quem, como muitas vezes observamos, a antítese não é apenas um método de estilo, uma receita herdada de Górgias, mas uma categoria fundamental de pensamento, muitas vezes com ele, e de maneira às vezes abusiva. Em seu papel, e em sua própria pessoa, o demônio é colocado em paralelo com Cristo. Assim, para dar apenas um exemplo, no de Trinitate. Mas entre os modernos, esses textos, ou pelo menos o eco, às vezes indireto, de seus ensino, não são, ou são, mais entendidos como deveriam ser como um atalho marcante, uma maneira conveniente ou comovente de apresentar as coisas, reunindo todas as forças infernais em torno de seu líder para melhor opor seu papel ao de nosso único Salvador, mas sem negar a existência de outros poderes, outros espíritos malignos. É interessante, por exemplo, reler a Epístola aos Efésios, 6:11-18, veremos ali alternar o singular e o plural, o diabo.
O maligno, opondo-se às menções dos principados, poderes, mestres deste mundo de trevas, espíritos de malícia. Tal como os entendemos, ou os retemos, estes textos, monárquicos, inclinam perigosamente à reflexão, se assim podemos qualificar o embrião do pensamento teológico com o qual os homens de hoje se satisfazem, para um dualismo puro e simples, a Deus de um lado e Satanás do outro. A realidade deste último parece inseparável da realidade, positiva, ontológica e substancial, do mal do qual é o veículo e, por assim dizer, o símbolo. Ora, qualquer que seja o papel eminente que uma teologia exata reconhecerá, entre os demônios, para Lúcifer, para Satanás, seu príncipe, permanece o fato de que o pensamento moderno, falo sempre do pensamento real, aquele que, embora muitas vezes implícito, anima a vida espiritual, ignora profundamente a verdadeira doutrina ortodoxa sobre o diabo, a única que existe. Aceitável para uma alma cristã, porque, só ela, salvaguarda a omnipotência, a unicidade de Deus, esta joia da nossa fé, o monoteísmo. Ou seja, que Satanás, como os outros demônios, porque ele é apenas um deles, embora o primeiro, é um anjo. Anjo rebelde prevaricador e caído, seja, um anjo, porém, criado por Deus com e entre os outros espíritos celestiais e de quem sua própria queda, a decadência que ela implicou, não poderia remover essa natureza angélica que define seu ser. Para o teólogo, os demônios pertencem ao Tratado de Angelis, assim, São Tomás, esta é uma doutrina que pertence mais firmemente à tradição estabelecida, aparece claramente expresso nos apologistas do segundo século, Justino, Apologia 2, 5, etc. A Igreja não cessou de reafirmar com força, sempre que uma renovação do perigo dualista, uma das tentações perenes do espírito humano, a levou para especificar sua fronteira deste lado. A partir do final do século II, contra os gnósticos com Santo Irineu, em 563, no Concílio de Baga contra as infiltrações maniqueístas do priscilianismo, em 1215, no Quarto Concílio de Latrão, contra os cátaros. Não é necessário insistir mais, esta é uma doutrina bem conhecida. O fato que deve ser levado em conta é justamente que essas verdades banais, difundidas na consciência de todo crente pelo catecismo elementar, num sentido sempre presente, têm hoje tão pouca influência, de eficácia de ação. Nossa análise da psicologia dogmática dos modernos deve ir um pouco mais longe aqui. Se, ao nosso redor, é tão difícil acreditar no diabo, é porque, na verdade, não pensamos mais nos anjos. Uma vez reservado, aqui novamente, o caso de teólogos e almas espirituais, como não ver o apagamento do papel dos anjos no pensamento e na vida cristã do nosso tempo? Apenas a devoção ao anjo da guarda talvez retenha alguma vitalidade, mas parece estar em estado isolado, cortada dos restos da teologia dos anjos. Pensem no que foi, por exemplo, na Idade Média, o culto de São Miguel, em todos os testemunhos dele preservados pelos nossos monumentos, toponímia, onomástica, folclore. A festa de 29 de setembro é sempre catalogada, por nossos liturgistas, como dupla primeira classe, mas o que ela significa, em geral, para o cristão, especialmente educado, hoje? Há certamente um efeito do materialismo, característico do meio cultural de nosso tempo. Digamos, mais precisamente do valor demasiado exclusivo dado à única experiência sensível em detrimento de tudo o que diz respeito ao mundo espiritual interno, inteligível. O povo cristão canta todos os domingos o credo de Nicéia e afirma professar a sua fé num Deus que é o Criador, de todas as coisas, visíveis e invisíveis, mas na verdade não pensa seriamente na existência, na realidade, das criaturas espirituais, deste mundo invisível. Aqui também estamos tocando em um aspecto da fé voluntariamente descartado como implícito.
É este sentimento, não reconhecido mas profundo, que explica o embaraço, que atrás vimos, sentido pelos leitores, mesmo crentes, até simpatizantes, da literatura do deserto. Eles ficam surpresos e muitas vezes escandalizados com o caráter tão natural, tão normal das relações que os bons monges do Egito, e de outros lugares, mantinham com esses seres invisíveis, quase não eram mais invisíveis, se ouso dizer, a seus olhos. É um facto que o historiador deve primeiro registrar. Para os homens do século IV da nossa era, a existência dos anjos, bons e maus, não era apenas matéria da mais firme convicção e da mais explícita, mas, é necessário ir até lá, da experiência mais concreta, mais vivida, mais cotidiana. Também lhes pareceu natural repetir com o salmista, em conspectu angelorum psalantibi, Salmos 137, 1, uma boa oportunidade para surpreender a fé dos modernos no processo de hesitação. Sabemos que o hebraico fala aqui de Elohim, a versão Krempon, seguindo neste São Jerônimo e as traduções gregas de Aquila, Simachuzi, quinta, nos propõe, na presença dos deuses, é arqueologia, segundo interpreta, e evacua a dificuldade, na presença de Deus, o novo saltério latino, por uma vez tradicional, mantém in conspectu angelorum, do que admirar os heróis da ascese que partiram, no deserto, onde desert, como morada dos demônios, é necessário, antes de se referir ao folclore antigo, lembrar as escrituras, Levítico 16, 10s, Tobias 8, 3. Isaías 13, 21, Mateus 12, 43. Lutar contra demônios. Assim, Santo Atanásio. Foi da forma mais concreta e realista que os cristãos daquele tempo entenderam o ensinamento de São Paulo. Não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas contra os príncipes, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra os espíritos malignos espalhados no ar, Efésios 6, 12, ouçamos Santo Atanásio, o grande Santo Antônio, o pai dos monges, comenta este versículo. Numerosa é a sua tropa no ar que nos rodeia, eles não estão longe de nós. Esta não é uma opinião isolada. O abade Serenos assegurou a Jean Cassien da mesma forma que a multidão de espíritos malignos que se agitam entre o céu e a terra é tão numerosa que devemos agradecer a providência por tê-los tornado geralmente invisíveis para nós, e o abade Isidoro, para tranquilizar seu discípulo Moisés de Petra, faz aparecer a ele, de um lado, no ocidente, a multidão de demônios que se agitam e se preparam para a batalha, e do outro, no oriente, o exército muito mais numeroso dos santos anjos, gloriosos e mais resplandecentes que a luz do sol, Heraclides, Parade. 7. Longe de minimizar, como inconscientemente tendemos a fazer, a importância do mundo invisível em relação ao dos sentidos, os cristãos dos primeiros séculos insistiram neste inumerável personagem, Anaritimetos, São Cirilo de Jerusalém, cortes angelicais. É uma opinião muito frequente entre os padres avaliarem 99 para 1 a proporção do número de anjos para o de todos os homens passados, presentes e futuros, a parábola evangélica da ovelha perdida, humanidade, e as 99 ovelhas fiéis, os anjos bons, seriam aplicadas a este problema. E se, na mesma linha de especulação numérica, se vê demônio segundo o passe do Pai, invocando desta vez o texto do Apocalipse, 12, 4, o dragão fazendo cair do céu 1/3 das estrelas, alguém poderia calcular que o número de demônios deve representar apenas metade do número de anjos fiéis, quão desproporcional esse número permaneceria em relação ao de uma geração humana. Mas mais do que essas aproximações incertas, que nos impressionam, frequentando os escritos de a antiguidade cristã, é o sentimento profundo da realidade deste mundo invisível que ali se expressa. É muito natural que Santo Agostinho comece a história paralela da cidade de Deus e, paradoxalmente, da cidade terrestre,
Na queda de Lúcifer, Cidade de Deus, Xi, 1, página 462 Dumbart Calbi, de Duarum Civitatum, terrenais silicet et caelistis. Exortu et excursu et debitia finibus. Disputari, adigrediar, primunque discanquem edmodum exordis durarum starum civitatum in angelorum diversitate praecesserinte, porque os anjos e os homens, a seus olhos, participam do mesmo soberano bem, formam uma só e mesma sociedade, a mesma cidade, cidade de Deus, 12, 9, página 525. Basta ler, sem ideia preconcebida, os testemunhos muito concretos que nos restam da vida dos padres, para ver com que familiaridade nossos velhos monges viviam com este duplo mundo de espíritos angélicos que de tantas maneiras pareciam se manifestar para eles. Pensa-se nos versos do padre Thompson. Ó mundo invisível, nós tivemos, ó mundo intangível, nós tocamos o. Como o poeta, as histórias dos antigos padres parecem dizer-nos: já não sabes sentir a presença dos anjos, vê-los ou ouvi-los, mas é porque você não ousa mais acreditar na realidade deles, eles ainda estão lá. O movimento de pinhões, devemos ouvir, bate em nossas portas com venezianas de barro. Os anjos mantêm seus lugares antigos, vire apenas uma pedra e comece uma asa. São vocês, são seus rostos distantes, que sentem falta da coisa de muitos esplendores. Mas para interpretar adequadamente o valor deste testemunho, devemos lembrar que este sentimento de a realidade não era, para os cristãos dos primeiros séculos, um artigo de fé, da sua fé cristã. Partilhavam esta crença num mundo de espíritos invisíveis, uns bons, outros maus, com todos os homens do seu tempo. Este era um dos bens comuns de toda a civilização mediterrânea do período helenístico ou imperial, que seja de origem grega ou latina. Expressão, mais ou menos influenciada por infiltrações orientais. A história desta antiga demonologia ainda não foi completamente elucidada satisfatoriamente. Acrescentar as obras mais recentes, como, por G. Soury, La Démonologie de Plutarque, Paris, 1942. Da mesma forma, eles voluntariamente fixam as camadas inferiores da atmosfera como uma morada para os demônios, e citam a autoridade de São Paulo sobre este assunto, assim, Efésios 6, 14, mas na verdade, como sem dúvida já no próprio São Paulo, isso é um eco direto de todo um conjunto de crenças, cuja história traçou F. Monte, que, na antiguidade, considerava o ar em geral e às vezes mais especialmente o ar escuro, o cone de sombra lançado pela Terra no espaço no lado oposto ao Sol, como a morada normal das almas libertadas pela natureza ou pela morte, do corpo da carne. Mas dentro deste quadro emprestado do ambiente cultural de seu tempo, está emergindo, entre doutores da Igreja Antiga, ensinamento devidamente revelado. Não é tanto no que eles afirmam, mas no que foram levados a negar que temos chance de detectar com certeza. Denunciar na crença judaica e depois cristã nos demônios um empréstimo do dualismo masdeano é uma das teses favoritas da história das religiões. Não tenho aqui para discutir a realidade desse empréstimo nem os caminhos seguidos pela revelação para emergir na história. Nossa análise se concentra em observações mais precisas do que essa analogia geral. Pouco importa que aos olhos do lógico o cristianismo apareça maculado por um certo aspecto dualista, pois dá lugar, ao lado de Deus, à criatura, historicamente. Notamos sobretudo que a ortodoxia sempre se mostrou muito vigilante quanto ao perigo representado pelas heresias ou religiões propriamente dualistas. Como apontei de passagem, diante desse perigo sempre ressurgente que a doutrina de demônios foi trazida para ser formulada. Desde seus primeiros confrontos doutrinários com o gnosticismo, a Igreja sempre proclamou com veemência que a origem e a própria existência dos demônios não poderiam provir de um princípio do mal, alheio a Deus,
que Satanás, e com ele os outros demônios, eram da mesma forma que os anjos das criaturas de Deus, do único Criador, Deus, infinitamente bom e todo-poderoso. Sabemos bem, disse Santo Atanásio a Santo Antônio, que os demônios não foram criados demônios. Deus não fez nada de errado. Também eles foram criados bons, como os outros anjos, e se tornaram maus, caídos da sabedoria celeste, é por sua própria culpa, pelo mau uso que fizeram da sua liberdade. Já Judas, 6. Tertuliano teve o prazer de enfatizar isso com sua ênfase africana. Com todo o rigor, deve-se dizer que Deus não criou o diabo, ele havia criado um anjo que, afastando-se de Deus, por um ato livre, se fez demônio. Disto segue uma consequência importante: criados bons, os demônios não se tornaram ruins, eles são caídos, o que não significa que seu ser doravante esteja sob outro princípio do que aquele do qual todas as outras criaturas fluem. Ontologicamente, eles são sempre anjos, este sentimento que se manifesta em particular na expressão característica de anjos maus. A expressão vem do Salmo 77, 49, cujo significado literal não é claro, mas o Novo Testamento comumente aplica o nome anjos aos demônios. Mateus 25, 41, 2 Coríntios 12, 7, 1 Coríntios 6, 3, 2 Pedro 2, 4, Judas 6, Apocalipse 12, 9, etc., aparece de forma muito explícita em vários padres da Igreja. Assim, Santo Agostinho nos explica que se os maligni angeli subsistem e vivem, é por ele que vivifica todas as coisas. Eles preservaram não apenas a vida, mas com ela certos atributos de seu primeiro estado e, antes de tudo, a razão, embora agora esteja equivocada com eles. Cidade de Deus, 11. São Gregório Magno, por sua vez, se pergunta, comentando o prelúdio de Jó, 1, 6, como Satã pôde apresentar-se à corte celeste entre os anjos eleitos. Ele nos explica, porque, embora tenha perdido sua bem-aventurança, preservou a natureza que possui em comum com eles, naturam tamen ei similem non amicite. Esta doutrina encontra uma ilustração notável na arte cristã antiga. Estamos demasiado habituados, desde a arte românica, a ver os demônios representados sob as feições de monstros espantosos. Esta tradição iconográfica, que, visualmente, encontrará o seu apogeu nas criações, de inspiração quase surrealista, dos pintores flamengos, pode invocar a autoridade de textos que remontam à mais autêntica tradição do deserto, e já desde a primeira fonte de toda a sua literatura, a vida de Antônio de Santo Atanásio. Os demônios, lemos ali, se virem cristãos e especialmente monges trabalhando e progredindo. Tropas de soldados. Para poder subornar com essas aparições monstruosas aqueles a quem não podiam enganar com seus pensamentos, Santo Atanásio faz dela a vida de Antônio e todos os escritos da mesma ordem. Assim Cassiano, além dessas formas bestiais, a literatura do deserto frequentemente evoca o demônio sob as feições de um terrível todo negro, está cheia de histórias que nos descrevem os demônios aparecendo sob os aspectos monstros e feras. Mas note-se que, em todos esses textos, trata-se de aparições temporariamente feitas por demônios para assustar os solitários. Tais representações são, portanto, legítimas na arte cristã apenas na encenação de tais tentações, e não quando se trata de representando o próprio demônio, fora desse papel momentâneo de espantalho. A arte de Espatantique nos oferece uma imagem muito menos degradada, muito mais nobre de o anjo caído. Kirtbaum reconheceu isso recentemente, sobre um mosaico de Santo Apolinário IX de Ravenna, datado de cerca de 520, sob a forma de um belo jovem com um nimbo, provido de grandes asas, nobremente drapeado, que apenas sua cor púrpura escura, azul meia-noite,
distingue-a do anjo bom que lhe responde simetricamente do outro lado de Cristo representado na cena do juízo final, no processo de separação das ovelhas dos cabritos. O anjo azul opõe-se ao anjo vermelho, a cor do fogo, a mesma tonalidade, violeta ou vermelha, estende-se ao nimbo, aos cabelos, à carne, às asas, à túnica e ao manto. Existe uma representação simbólica muito clara da doutrina geralmente recebida que atribuía aos anjos um corpo de fogo. Hebreus 1:7. Tu que fazes dos teus anjos ventos e dos teus servos um fogo abrasador, e aos demônios um corpo de ar, escuro, ou grosso, para trocar por este o seu corpo de fogo, elemento de uma natureza superior, é uma das manifestações de sua decadência e, em certo sentido, um aspecto de sua punição. Poder-se-ia talvez ainda duvidar do valor desta representação. Tanto esta figura hierática, pacífica e calma na sua frontalidade, oferece pouco aspecto demoníaco, mas outros monumentos são de uma interpretação perfeitamente clara. Bastará remeter o leitor para uma magnífica miniatura do célebre manuscrito de São Gregório de Nazianzo que se encontra na Biblioteca Nacional. Foi executado por volta de 880, mas reflete um arquétipo muito mais antigo que remonta ao século VI, se não antes. Vemos ali representadas, uma após a outra no mesmo registro horizontal, as 3 cenas da tentação de Cristo segundo São Mateus. 3 vezes, ao lado do Salvador, aparece o personagem de Satã, representado aqui também sob as feições de um adolescente cheio de graças, dotado de grandes asas, nobremente envolto, como um filósofo, em um casaco curto. Ao contrário do mosaico ravinado ele não usar túnica, alguém o tomaria por um anjo, não fosse a cor lilás uniformemente espalhada pela sua carne, cabelo e asas, cuja empenagem é realçada por linhas castanhas, uma cor inesperada cujo contraste harmonioso com o ultramarino sustentado do fundo e o cinza azulado muito claro da cortina certamente não produz um efeito muito satânico. Esta miniatura está hoje em condições bastante precárias. Não apenas sofreu os estragos do tempo, parece que foi mutilado intencionalmente. Nos 3 grupos, o rosto do demônio foi arranhado. Um exame cuidadoso do manuscrito me convenceu do caráter intencional dessa tripla mutilação. No rosto do último demônio, à direita, podemos ver que seus lábios, como os de Cristo, eram realçados com carmim e que seus cabelos, se não eram, como em Ravenna, circundados por um nimbo, eram contornados ou sublinhados com alguns toques de ouro. O nimbus crucifer de Cristo e as bandas da sua túnica púrpura também estão cobertas de ouro, uma precaução apotropaica, mas também, é lícito conjecturar, uma reação indignada de algum piedoso leitor bizantino que já não compreendia que se pudesse atribuir tanta nobreza, de beleza, diante do inimigo. É sempre difícil sobrecarregar uma representação figurativa com um testemunho doutrinário. Porém, à luz dos textos de Santo Agostinho ou de São Gregório Magno que mencionamos acima, parece haver mais do que um efeito de horror helenístico para o feio, mas sim a expressão desta verdade fundamental: o demônio permanece um anjo e em seu declínio retém os privilégios de sua natureza, inalterada, onde sempre transparece sua grandeza original. Tais monumentos trazem, mais uma vez, a reflexão sobre o problema, tão fundamental para qualquer alma religiosa, da natureza do mal. A oposição, tão constante, tão profunda, que separa o cristianismo ortodoxo de suas heresias dualistas se reduz, em última análise, a uma recusa em reconhecer o mal como um caráter positivo, em fazer dele um princípio real, uma substância. Santo Agostinho é muitas vezes honrado com esta doutrina da não substancialidade do mal. Mas ela é tão essencial ao pensamento cristão que a tradição doutrinal da Igreja grega não a ignorou. Nós a encontramos claramente, ainda que brevemente formulada, sem qualquer ligação com o pensamento agostiniano, em São Basílio e em São Gregório de Nissa.
O primeiro dedicou um sermão a estabelecer que Deus não é o autor do mal. Ele diz lá em particular, ver já antes dele Santo Atanásio, contra gentes, não imagine que o mal tenha subsistência própria, hipóstase. O mal não subsiste como se fosse uma coisa viva, jamais poremos diante de nossos olhos sua substância, ousia, como verdadeiramente existente, porque o mal é a privação do bem. Da mesma forma, Gregório de Nissa, em seu famoso discurso catequético, explica que o mal não tem não Deus por autor, mas origina-se dentro de nós, pela livre escolha de nossa vontade, quando nossa alma se afasta de alguma forma do bem. Assim como a cegueira é a privação de uma atividade natural, a visão, assim também a gênese do mal só pode ser entendida como a ausência, apousia, do bem. Enquanto o bem estiver presente em nossa natureza, o mal é, por si só, inexistente. Aniparquiton, e só aparece como resultado da retirada, anachôresis do bem. O bem e o mal não se opõem na ordem substancial, catipostasim, mas como ser ao não ser, o mal não existe por si mesmo, mas é concebido como a ausência do melhor. Sermão, catequese, teremos notado o caráter dos discursos dos quais esses textos foram retirados. Isso é por isso que esta definição, apofática, do mal foi considerada, na Capadócia, na segunda metade do século IV, como uma doutrina assegurada que os bispos consideraram útil levar ao conhecimento do povo cristão, e que fazia parte da doutrina oficial ensinamento da Igreja. Feita esta recordação, resta reconhecer que foi precisamente Santo Agostinho quem, durante a longa polêmica que o opôs a seus antigos correligionários maniqueístas, deu sua expressão mais profunda e elaborada a essa doutrina clássica da não substancialidade do mal. Esta doutrina não era para ele um problema de escola, posto especulativamente, viveu-o e descobriu-o penosamente nos difíceis debates internos que o conduziram, tardiamente, mas em plena maturidade do seu gênio, do dualismo da sua juventude à aceitação da fé ortodoxa. Não é necessário aqui expor em detalhes esta doutrina da Gênese. Ambas são bem conhecidas, basta me referir, por exemplo, ao livrinho de R. Jolivet, Le Problem of Evil segundo Saint Augustin, Paris, 1936, que em particular mostra claramente como a doutrina agostiniana difere da teoria de Plotino, em 1:8, Evil is the raw material, embora a leitura de Plotino tenha desempenhado um papel decisivo em sua elaboração, Jolivet, página 137, Confissões, 7:11, Enedas, terceiro 6:6. Será suficiente para nosso propósito insistir em alguns pontos. Dizer que o mal não é uma substância, uma realidade, dizer que é, uma nada, não é negar sua existência. Há, às vezes, uma tendência a considerar esta doutrina como uma fuga, uma posição excessivamente fácil, que fecha os olhos ao objeto a ser explicado. Tal acusação não é admissível em relação a Santo Agostinho, ela desconsidera o testemunho de um todo o trabalho, de toda uma vida, quem, mais do que Santo Agostinho, este pecador arrependido, teve, e por vezes até a obsessão, o sentimento da terrível e trágica presença do mal no mundo, no homem, na sua vida. Não, dizer que o mal não é em si e por si algo positivo não é, pois também, afirmar que não existe. O mal não pertence à ordem do ser, é o não ser, que não é o mesmo que o nada. Aprendemos a fazer essa distinção delicada, mas esclarecedora, no Sofista de Platão, Sof. 258b, etc. Esta referência é essencial para dar sentido ao debate. Com efeito, a doutrina agostiniana perde todo o sentido se nos colocarmos numa perspectiva estritamente eleática. Ser é, não ser não é, proposições fundamentais que resumem o pensamento de um Parmênides. O ensinamento de Santo Agostinho se desenvolve na órbita daquilo que M. et Gilson propôs,
pletonisme, mas não nos apressemos em qualificar esta posição muito rapidamente como platônica. Santo Agostinho nos ensina a ler Platão à luz do Êxodo, portanto, Cidade de Deus, 8, 11, páginas 338, 1. 10. Para chamar de a teologia da essência, em oposição à teologia existencial. Não devemos simplesmente conceber a existência de um lado e o nada do outro. Existem graus no ser, e uma hierarquia é o ser. Somente Deus está no verdadeiro e pleno sentido da palavra, veri est, summi est. De todos os outros seres, deve-se concordar em perceber que, a rigor, nem são nem não são, nec onio esse, nec onio non esse. Todos os seres criados são porque participam do ser de Deus, e eles são mais ou menos conforme se aproximam dele. Nesta perspectiva, o mal aparece como uma diminuição do ser no ser criado, e, portanto, mutável, onde entra. O pecado, a decadência que provoca no anjo, como no homem, reduz-o a menos ser do que possuía quando estava intimamente unido àquele que, só, é plenamente, ultiminus esset quam erat cum eic summi est in aerebate, Cidade de Deus, 14, 13, página 32, trata-se de Adão. O ser do anjo caído, ou homem, é diminuído, mas não completamente, porque tudo o que é bom e se o bem da criatura fosse totalmente eliminado, seria aniquilado. Gostaríamos de poder ter uma imagem para ilustrar esta delicada doutrina, estamos no limite da linguagem humana. Sem dúvida oni simili claudicate, mas me impressiona a inadequação da comparação usada por São Gregório de Nissa. O diabo, por fraude, misturou o mal com o livre-arbítrio do homem, como quando se apaga a luz forte de uma lâmpada derramando água no óleo que o alimenta. Discurso catequético, 6, 11, página 43. Imagem lamentável, porque a água é uma realidade, assim como o petróleo. A natureza corrupta do demônio, ou do homem após a falha, deve ser descrita como uma mistura de ser e nada. Digamos que essa natureza tem uma estrutura rachada, cavernosa, como um pedaço de dolomita ou mó, ou melhor, como uma esponja. A imagem da esponja pode ser encontrada na pena de Santo Agostinho, mas com um alcance diferente. Ele a usa para representar como, no tempo de seus erros maniqueístas, ele concebeu o mundo penetrado e como que ensopado por Deus. O mundo e Deus eram então para ele realidades de ordem corporal. É porque ele pensa numa esponja viva, imersa no mar. Peço ao leitor que imagine uma esponja seca, e identificar o tecido sólido com o real, o ar com o nada. O mal corresponde aos buracos, às lacunas, é o vazio, a não plenitude. Se a esponja existe, é pelas partes de si que são, pelo tecido sólido. O mal não é o ser, é uma corrupção do ser, um defeito, uma afecção mórbida, uma desordem, malus modus, vel mala species, vel malus ordo. Sim, mas, especifiquemos, é uma doença que atinge um ser. É preciso perceber que para o mal existir, ele precisa do apoio de uma natureza criada que, enquanto subsiste, diminuída certamente por essa interferência do não ser, afastada por essa privação de uma perfeição maior, não é má, mas permanece boa. Este é particularmente o caso do demônio. O anjo das trevas só existe porque continua sendo anjo mesmo assim. Ouçamos novamente Santo Agostinho. Ao condenar a natureza decaída, Deus não lhe tirou tudo o que lhe havia dado, pois então teria sido aniquilado. A própria natureza do diabo só subsiste pela ação do aquele que, sendo plenamente ser, faz ser tudo quanto é, ut ipsius quoque diaboli natura subsistate, illi facite qui summi est et facite esse quid aliquo modo est. Para alguns, tal atitude parece especulação, fácil, ainda, repensado em sua contexto espiritual, esta doutrina do mal,
concebida como a impureza do ser, aparece carregada de valores profundamente trágicos. Na verdade, é inseparável do drama ocorrido na criação. Emanado do pecado, o mal se revela como a contrapartida negativa do dom, nobre entre todos aqueles que o Criador deu às suas criaturas racionais, que se chama liberdade. Sua possibilidade repousa, em última análise, no próprio mistério da criação, desta retirada, Xinthuzum, para usar o belo conceito desenvolvido pelos cabalistas galileus do século XVI. Sobre a teoria de Xinthuzum, elaborada na escola de Safed por Isaac Luria, ver em particular G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, Nova York, 1946, página 260. Mons. C. Journet já havia sublinhado o interesse que apresenta para o teólogo cristão, Conhecimento e Inconsciência de Deus, Friburg, 1943, página 31, desta retirada do ser que, embora seja toda plenitude, não quis preencher tudo e num acto criativo cuja originalidade insondável se recusa à nossa análise, que a criação seja um mistério particularmente difícil de penetrar mede-se pela resistência a esse pensamento filosófico se opõe a ela, assim em J. P. Sartre, como M. Beigbeder sublinhou recentemente. Gomes Sartre, página 28. Abriu espaço para a criatura e sua liberdade. Há nesta visão especificamente judaica e cristã do mal, e do infinitamente precioso bem que sua possibilidade condiciona algo muito mais perturbador do que a simples aceitação de sua realidade com a qual o dualismo se satisfaz. O mal é o que não poderia ter existido, é o resultado de uma história, imprevisível como qualquer acontecimento e mais trágica do que qualquer história, porque revela em toda a sua profundidade e ambivalência o mistério da liberdade. Satanás é este ser livre, este anjo que, o primeiro, escolheu afastar-se da fonte de todo o ser e aproximar-se do nada de onde fora tirado. É porque é tirada do nada que a criatura, anjo ou homem, pode pecar. Santo Agostinho. Paris. Henri e René Marrou. Satanás na obra de São João da Cruz. São João da Cruz. A maioria das obras de São João da Cruz mencionadas abaixo pode ser baixada gratuitamente da biblioteca. Não há demônio que, por sua honra, não sofra alguma coisa. Só Deus é. Nada pode nos dar sequer uma ideia remota de sua infinita perfeição. Na obra de São João da Cruz, pode-se facilmente recolher toda uma ladainha de atributos de Deus e, no entanto, acabar-se com apenas uma série fragmentada de visões que, na realidade, têm um único objeto. Pois Deus, em um ser simples, é a plenitude com que um dia a nossa alma se saciará. Até então, quaisquer que sejam as horas de alegria que possamos experimentar, nenhum objeto criado pode preencher o vazio essencial de nosso ser. Uma insatisfação sempre permanecerá no fundo das alegrias humanas mais gratificantes. Não há desprezo pela qualidade às vezes muito enriquecedora e pura dessas alegrias. Nem qualquer pessimismo como se toda a alegria fosse marcada por uma maldical. É o simples reconhecimento da nossa qualidade de criatura, obrigada a mendigar a plenitude que sentimos não estar dentro de nós. Ora, esta plenitude que nenhuma criatura nos pode dar de forma absoluta, Deus nola oferece por pura graça, chamando-nos à união com Ele. A alegria que nascerá da visão face a face e do amor finalmente realizado, Deus nos-la oferece daqui de baixo na obscuridade da fé e na realidade de um amor idêntico àquele que fará nossa alegria eterna. O demônio, privado por sua própria culpa desta esperança, não pode suportar sem ciúme aquele homem dotado de uma natureza tão inferior à sua, seja preenchido com a plenitude do ser de Deus. Como outros já fizeram.
É-nos perfeitamente permitido confrontar doutrina e vida, e compreender uma iluminando a outra. É necessário aqui sublinhar um contraste bastante marcado entre as biografias de São João da Cruz e as suas obras. As poucas páginas que aqui publicamos não pretendem constituir um estudo exaustivo. Quem quiser documentação completa deverá consultar o artigo perfeitamente objetivo de R.P. Neil de Saint Brocard, o CD, publicado em San Juanística, Roma 1943. O autor que concebeu seu estudo na forma escolástica não permite que nenhum texto do médico místico sobre o demônio passe sem citá-lo. O primeiro abunda em relatos detalhados e altamente pitorescos onde o demônio desempenha o papel quase lendário, histórias baseadas, porém, nos depoimentos de testemunhas no processo de beatificação. São João da Cruz, por R.P. Bruno de J.M. Página 137, 140 a 141, os segundos têm uma concepção clara do demônio que se baseia sobretudo na afirmação de que ele é um espírito e que seu propósito é impedir que a alma alcance a união pura com aquele que é espírito. As biografias são abundantes em diabos, e enfatizam os fenômenos das aparições externas com uma insistência de que São João da Cruz pode não ter feito dele. As obras, que não ignoram essas diabruras, mas dão a elas o lugar que lhes compete na ação do demônio, destacam uma concepção mais refinada dessa ação, em que as apostas são muito mais trágicas.